Individualismo, transparência e competição. Então, essas três páginas condensam essas ideias, tanto que não é o título de um capítulo, mas é um tema de aula que eu tirei dessas três páginas para falar de alguns elementos fundamentais dentro da sociologia da comunicação, do papel da mídia, dentro da construção que a gente está fazendo aqui ao longo do curso. Então, o primeiro tópico em relação ao individualismo trata da essência da construção contemporânea de ser individual, aquele ser que se vê como indivíduo, certo? Que é uma coisa que não existia antes, certo? É uma coisa moderna, é uma coisa marcada temporalmente, certo? Que é essencial para entender a ideia de competição dentro desse mesmo sistema, certo? Então, antes, o que é que existia? Existiam indivíduos? Claro, indivíduos, pessoas, tal. Mas não existia essa noção de indivíduo como sendo o centro de tudo. Existiam os indivíduos dentro de certos contextos determinantes do seu comportamento, certo? Então, quando você pega historicamente o período pré-Revolução Francesa, a mentalidade geral era que eu sou, sei lá, um comerciante, ou um agricultor, ou um nobre, ou um eclesiástico. Todas as pessoas relacionadas comigo, do meu meio, vão ser aquela mesma coisa. Não haveria nenhuma mobilidade entre essas classes, essas caixas de pessoas. E aí, com a criação, né, com o desenvolvimento dessa noção de individualismo, é que é possível, na sociedade ocidental, a criação de pessoas que se desenvolvem individualmente. Então, o esforço individual é valorizado e aí há a mobilidade social, há a mobilidade econômica, que é basicamente, né, o centro do pensamento burguês clássico, é aquela coisa de eu, pelo meu esforço, eu posso pegar e ser alguém mais do que meu nascimento, certo? A ideia do vencedor, da vitória, que é base do discurso da competição, certo? O discurso competitivo da sociedade. A ideia de transparência está embutida aí justamente por causa da presença da mídia, né, a partir do século XIX, principalmente, construindo essa abertura de maneiras de ver o mundo que antes não tinha. Tá? Então você tem um mundo que é restrito somente dos nobres, somente de não sei quem, e aí os outros não têm acesso. Então a transparência vem daí. Certo? Então isso aí só para explicar a temática da aula. Bom, primeiro aspecto, né? Dentro do individualismo. Como é que é construída a opinião individual? Nós viemos falando, né, nas três últimas aulas sobre a opinião pública. Certo? Então, alguém tem alguma dúvida ainda que a opinião pública é construída socialmente? Não, né? A opinião pública é construída a partir do convívio social e especialmente da influência dos meios de comunicação também. Né? Mas e a opinião individual? Como é construída a opinião individual? Pela mídia? Seria, no pensamento lá hipodérmico, seria a mídia. Só que essa determinação... De forma primária pode ser a mídia ou não? Inicial? Tá, pode ser, pode inicial. Aqui o primário tem carrega um sentido diferente. Sim. Mas inicialmente sim, certo? O papel da mídia para a construção da opinião individual é de relevância, né, extrema. Você não pode pegar e descartar isso. Até o nosso vocabulário, até a nossa maneira de aprender a realidade depende do que a mídia nos coloca, mas não só, é claro. Então, individualmente, certo, nós expressamos opiniões sobre diversas coisas. E aí, essas opiniões, seguindo aqui o padrão do pensamento da sociologia da comunicação, essas opiniões elas vão ser construídas a partir do que é chamado de matriz de opinião. Certo? Então, matriz de opinião é uma ação que pode ser deliberada ou não. Certo? Segundo o quê? Aqui, segundo a Segunda Grande Guerra. A matriz de opinião pode ser formada deliberadamente ou não, certo? A partir de uma série de
excertos, né, uma parte de expressões de uma série de coisas a respeito da realidade que os indivíduos vão carregando ao longo da vida ou ao longo de um período de captação dessas expressões advindas, principalmente da mídia, mas pode ser de outras fontes, que vai refletir posteriormente no que o indivíduo pensa sobre certa coisa. Certo? Um exemplo aqui da apresentação que o Johnny fez. Certo? As crianças naquele ambiente ali, lá de 1984. O fato da mãe, né, falar em defesa do que as crianças falaram para o personagem, né, acusando ele de ser criminoso e tal, do nada, aparentemente do nada. Ela diz, as crianças não saem muito, porque não saem muito quer dizer que passam a maior parte do tempo vendo televisão, vendo teletela, que no caso do 1984 é um instrumento básico de doutrinação do Estado, certo? Não é só entretenimento. Ele é o entretenimento básico e fundamental daquela sociedade, porque as pessoas só têm aquilo ali como forma de absorver algum tipo de informação. A leitura, tudo é direcionado para dizer o que o Estado, o governo ou o partido quer. Então, o que é que aquelas crianças estão reproduzindo ali? Uma matriz de opinião. Qual a matriz de opinião? De que os adultos, né, a depender do comportamento ou independente do comportamento, são criminosos do pensamento. Certo? Então, quando você olha a nossa sociedade, uma série de aspectos que existem sobre como a gente se comporta, seria similar, por exemplo, a maneira como nós tivemos construído em nós a opinião individual de que, por exemplo, para usar nós mesmos como exemplo, de que todo baiano é preguiçoso. É uma matriz de opinião construída ao longo da história dos relacionamentos interregionais do país. Surgiu isso, que baiano, e olha que para os paulistas de antigamente, quando havia uma migração grande do Nordeste para lá, chamava todos os nordestinos de baiano. Qualquer nordestino é baiano. No Rio de Janeiro é Paraíba. Acho que ainda é. O cearense lá é baiano. Exato. Então, essa caracterização, né, estereotipificação do nordestino com o baiano, e ainda descaracterizando como sendo preguiçoso, construiu na mente de muitas pessoas no país, não só em São Paulo, mas no país, de que baiano é preguiçoso. E aí as pessoas reproduzem isso. Nós reproduzimos isso. A gente acha graça disso. Se ofende mais ou menos, mas a gente reproduz a mesma coisa. Então, é uma matriz construída. Não veio do nada. Alguém construiu essa matriz. Independente de ter algum fator de verdade ou não nisso aí. Certo? Similarmente, né, de certo modo, a gente às vezes considera os paulistas como otários. Né? Gente sem malícia, coisa parecida. E aí vem várias outras coisas, né? Bom, dentre uma dessas coisas de matriz de opinião que reflete no comportamento individual, né, na opinião individual, tente ver, né, tente perceber como nós, né, como indivíduos brasileiros e tal, pensam sobre, por exemplo, né, alguns elementos, sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser homossexual, sobre o que é ser negro, sobre o que é ser professor, sobre o que é ser gordo, sobre o que é ser de esquerda, sobre o que é ser de direita, sobre o que é a publicidade. Todas essas coisas foram construídas com opiniões individuais na gente, né, nas pessoas, nos consumidores, as pessoas que compõem a nossa sociedade, ao longo do tempo, através de matrizes de opinião. Certo?
Alguém discorda? Não. Todo mundo é preconceituoso, não sabe? Pode até saber, mas não existe. É isso. Porque, como você está dizendo, é um conceito que foi dado para nós antes da gente perceber que esse conceito estava sendo dado para nós. Isso, exatamente. Então, por exemplo, quando você, o primeiro exemplo que eu falei foi de mulher, né? Então, o que é ser mulher para nós na nossa sociedade é um esquema que mistura aparência física, né, elementos físicos, com comportamentais, que é o esperado de ser mulher. Então, ser mulher na sociedade brasileira hoje, né, já vem há muito tempo, é uma construção dessa matriz dizendo que a mulher tem que ser, tem que ter cabelo longo, né, tem que rebolar quando anda, né, tem que ser simpática e sensível, tem que ser minimamente sensual. Tudo isso vai sendo construído e aí, quando aparece uma imagem, uma expressão de mulher, certo? Que não reflete essa construção, a opinião individual que nós temos é: que bozenga, não sabe se vestir. Mas aí também não seria questão de gosto da pessoa. Tudo bem. Mas você não tem que julgar. É interessante a gente falar de gosto, porque o gosto, certo? Que é uma expressão individual, por esse parâmetro aqui, ele vem de uma matriz de opinião. A matriz de opinião pode ser, por exemplo, sua família, certo? Uma matriz de opinião forte sobre certos gostos. Mas, se você olhar, né, no nosso contexto de publicidade e tal, você vai ver que muitos dos gostos são construídos a partir do que é dito. Certo? Então, veja, por exemplo, o que é apresentado para a gente sobre feminino, feminilidade, mulher na mídia. Certo? O que tem lá? O que é apresentado? Certo? É mais ou menos o mesmo padrão. Certo? Quando o padrão difere, gera até polêmica. Mas tende a ser o mesmo padrão. E aí aquele padrão vai sendo repetido, e repetido, e repetido. E aí um dia você olha para uma mulher e é bonita. Por que é bonita? Porque é parecida com aquelas que você ao longo da vida foi vendo. Certo? Pode ser o padrão psicanalítico básico, parecido com sua mãe. Mas não é isso, certo? É uma coisa bem mais massificada mesmo. É só você ver até como é que chama aqueles características esperadas em ficha de emprego, de coisa assim. Características esperadas. Tem que ter boa aparência, não sei o que, barará. Aí, por exemplo, chega uma mulher lá para uma entrevista de emprego, usando um terno, por exemplo, com uma roupa que a daí não tá. É feia, não serve para o trabalho. Qual é o problema da roupa dele se usar? Veja a dificuldade que foi na publicidade de começar a ver inserção das chamadas mulheres normais. Mulheres normais, assim, mulher, falando de mulher, mas pode ser homem também, que pode usar depois do jeito de homem. Uma mulher normal é uma mulher que tem problema não precisa ser sobrepeso, assim, não é magra, feita modelo, né, que tem natural, parece natural. É uma pessoa normal, né? A dificuldade que foi para a Dove começar a fazer campanha com mulheres ditas mulheres normais, né, com aparência mais comum, né, que as pessoas pudessem se identificar, ou começar a ter modelos, como é que chama? Plus size. Então vejam que a determinação desses padrões vem de uma matriz de opinião construída. Essa construção ao longo do tempo das matrizes de opinião, no caso específico deles. Então, podemos olhar aqui a períodos, certo? De cada estereótipo, digamos assim, do que é esperado de padrão de beleza feminina, de feminilidade, do que é ser mulher. Então, a final do século XIX, começo do século XX, o padrão de beleza feminina era a mulher mais gordinha, porque havia a questão da saúde, certo? Então, a mulher com aparência muito magra era vista como doente. Não, aí era mais tuberculose. A AIDS da época era tuberculose antes do antibiótico, antes da invenção do antibiótico.
Então, a beleza era ligada a ter um pouco mais de peso. Voltando então esse padrão permaneceu com o avanço da descoberta da saúde e tal. Né? Aí, nos anos 50 já foi emagrecendo um pouco o padrão de beleza feminina, anos 60 mais. Nos anos 70 é o padrão chamado da modelo americana Twig. Alguém vai falar? Twig em inglês significa graveto. Twig significa em inglês graveto. Então ela tinha o apelido que já era o padrão de modelo dos anos 70. Era uma mulher extremamente magra, com curva quase nenhuma, busto pequeno. Famosa tábua. Exatamente. Aquilo ali era o padrão. Os anos 80 foram avançando e o padrão já mudou de novo. Apesar das mulheres continuarem magras, mas já tem curvas, certo? E aí isso aí vai se modificar, mas de qualquer jeito você tem o quê? Você tem a construção da expectativa, sabe? A matriz de opinião cria a expectativa do que é esperado da mulher. Daí criar, a própria publicidade, isso é fantástico, porque cria uma expectativa exagerada sobre a aparência. Você relaciona o atendimento da expectativa, usado por essa matriz, né, criado por essa matriz, em produtos. Aí você vende produto para emagrecer rápido, produto para malhar em casa sem sair da televisão, roupa que parece que você está mais magra, cinta disso, cinta daquilo, aperta aqui, não sei o que lá. Essas coisas todas são o quê? Com saúde. A ideia é você criar produtos que utilizam da matriz de opinião criada para criar a necessidade de consumo a partir da expectativa criada pela matriz. Então a matriz quer que a mulher seja assim assado. Então o que é que a mulher faz? Bom, eu não posso nascer de novo. As modelos, atrizes e tal, elas conseguem se manter desse jeito porque são pagas para não fazer nada, são pagas para manter a forma. Quando você é pago para manter a forma, é ótimo, você pode manter a forma o tempo todo. Você só vai para academia. Não, o pessoal fica admirando, pô, como é que, sei lá, como é que, deixa eu ver, quem foi que ficou famoso? Pronto, o Batman, né? A gente falou do Batman outro dia. Christian Bale. Como é que ele consegue engordar, emagrecer, ficar forte assim, de um filme pro outro? Porque ele é pago para fazer isso. Fez o Operário, ele fez o Operário em que ele ficou com 40 quilos. Quer dizer, um cara mais ou menos do meu tamanho, ficou com 40 quilos. Mais magro que você, não? Ele levava para o set de filmagem um médico para acompanhar as filmagens, porque ele perdeu muito peso. Ele comia só folha e água. A dieta dele era folha e água. Você falava que exercício que ele pode Basta muita bancária. Veja só. E aí, quem pega o filme para ver, vai ver assim, o corpo dele é uma coisa medonha, sabe? Muito magro, assim, aparece as costelas. Não é Assim. estética, não? Como assim estética? Tipo, colocar, por exemplo, massa Podia ser, mas assim, o mérito dramático e fazer o real. foi porque ele emagreceu mesmo, certo? E aí o pessoal fala do médico, tá, essa coisa toda. Aí assim, ele terminou de filmar esse filme e foi chamado para fazer o Batman. E aí o pessoal perguntou, e aí como é que tá seu corpo para fazer um super-herói? Bom, tá meio magro, né? Então é bom você ganhar um pouquinho de peso. O cara começou a comer, né, desesperadamente, e passou de 40 para 100 quilos em 2 meses. Dois meses por semana. Ele ganhou você em 2 meses. Mas olha, o mais interessante é o seguinte, quando ele chegou para começar as reuniões, treinamento que ia fazer e tal, tá gordo demais. Aí ele voltou a perder peso e ganhou massa muscular malhando. Então, esse esforço todo só é possível para quem não tem um dia a dia de trabalhar. Exatamente. O cara não faz nada, ele fica, come, vai pra academia, dorme, vai pra academia, dorme. O cara que fez Super-Homem mesmo. Qual a boca? Esqueci o nome. O velho não pode ser porque tá gordo. Henrique Cavill. Isso. O do bigode. O Henrique, ele, ó gente, ele passou os meses de treinamento para ser o primeiro, né, o filme de Super-Homem, o Homem de Aço. Ele basicamente faz assim, comia bastante carboidrato, dieta bem calórica, malhava praticamente o dia todo, 6, 7 horas por dia,
E o treinador dizia, você tem que dormir, aconteça o que acontecer, 10 a 12 horas por dia. Então, o que a gente ia fazer? Comer, malhar e dormir. Comer, malhar e dormir. Comer, malhar. Assim é que no mundo assim, da publicidade, das celebridades e tal, se permite ficar fora de forma. Comediante. Comediante pode ser gordinho porque é engraçado. Mas o cara bonito, galã, ele tem que se manter em forma. Porque a sociedade O ator tem que ser. O ator mais velho, ele pode pegar e fazer isso. E olha lá. Depende do tipo Não, Não, então, depende do esses exemplos são muito problemáticos para a realidade comum, mas é o que é a expectativa esperada por causa da matriz de opinião sobre o que é ser tal coisa, a aparência de tal coisa. Então, as expectativas são geradas a partir das opiniões individuais, dos gostos, construído com matriz de opinião. Você vê que o cara, o apresentador, ele, mesmo que não seja, mas ele está alinhado, ele fica alinhado. Você só pode permitir certos desvios de aparência quando a expectativa é outra. Então você tem a expectativa de um comediante que seja um pouco mais relaxado com as coisas e tal. E depende do tipo de coisa. Então, eu me lembro de um colega de minha esposa, amigo de infância minha esposa, que é ator, né? Ele não é ator famoso, mas é ator, formado em teatro e tal. Ator. Ele é meio carioca, meio baiano, então ele morou um tempo lá e ele falava assim, olha, para ser ator, para se manter como ator, como eu tô não dá, porque eu não sou engraçado o suficiente para ser gordo e não estou em forma suficiente para ser um ator sério. Ele está no meio termo que, assim, basicamente ele não podia fazer nada lá, porque para fazer qualquer papel... Só para ter gente na cena. Pode ser figurante. Bom, deixa eu ver, então... na minha opinião, sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser homem, sobre o que é ser bonito, sobre cabelo, por exemplo. Cabelo é um negócio engraçado, né? As modas de cabelo, especialmente para as mulheres. A expectativa do que é o cabelo adequado para as mulheres no Brasil durante muito tempo é cabelo comprido. Aí não está nem ligado a liso ou cacheado ou crespo, mas comprido, longo. A mulher de cabelo curto é como se não fosse mulher. Então a gente tem uma rejeição criada por uma matriz de opinião sobre a estética feminina de cabelo. O inverso até que vale também, homem de cabelo comprido. Mas é porque o cabelo comprido, ele afina o rosto, então parece ser mais magro. Sim. Aí ele tá na matriz Mas, da opinião aí eu peso. estou falando assim do ponto de vista da expectativa. Sim. Então espera-se que Quando se mulher desenha uma mulher. cabelo comprido. Cabelo comprido. Não, isso é verdade. Eu passei por isso, eu tava de cabelo grande, e aí quando a gente foi fazer um evento no interior, aí tinha uma menininha que devia ter uns seus 5, 6 anos, não, um pouco mais. Mas beleza, ela era muito engraçadinha e falava tudo verdade. Criminoso pensador. Não, desse jeito. Aí eu tava de cabelo solto, a gente tava tomando café da manhã no hotel, e ela era filha da dona. Ela chegou, tio, por que você tem cabelo grande? Quem tem cabelo grande é menina. Ai, que eu sou uma. Aí eu falei, menino também tem cabelo grande. Ela falou, não, menina tem cabelo grande, menino tem cabelo curto. Isso foi criado por quê? Quem foi que passou assim? Sim, mas esse exemplo, sim, é mais terno, né? Não é tão violento, mas é a mesma coisa do livro que você descreveu aqui. Uma criança pegar e dizer, você não sei o quê. Ela está apontando para o quê? Para a construção de matriz de opinião que já está dela. Sobre o caso, nesse caso de masculinidade e feminina. Então, homem, cabelo curto, mulher, cabelo longo. Uma coisa interessante também, né? Essa disputa, essa luta que tem de alguns movimentos sociais, né, sobre a afirmação étnica e tal, de falar da maior presença de pessoas negras na televisão, certo? Por que é importante isso? Por que se fala tanto isso? Porque, indiretamente, né, tem ali a tentativa de construir uma nova matriz de opinião sobre a estética de pessoas do Brasil. Certo? A Al Jazeera, uma visão de fora. A Al Jazeera veio para cá fazer reportagem, porque acho que alguém viu lá os dados do Estado do Brasil dizendo que a maior parte da população brasileira é negra. Brasil, não é nem da Bahia. Bahia é 70%. Do Brasil é 50 e tantos por cento. Eles vieram fazer reportagem, onde estão as pessoas negras? Cadê? Aí passaram na televisão, olhava na rua, onde estão as pessoas? Quer dizer, a presença das pessoas negras
na mídia, a falta de presença, cria uma falsa impressão de que, na verdade, é a minoria da população. Isso é uma matriz de opinião. E é extremamente problemática, porque isso indiretamente cria a ideia de que certas pessoas, no caso negros, não poderia ser qualquer outra classe, né? Homossexuais, mulheres, crianças, sei lá, autistas, qualquer outra indígena, qualquer tipo de grupo marginalizado por alguma razão. Cria a tendência de pensar como não gente. Então, se é não gente, quer dizer que quando morre, não tem tanta importância. Os nazistas faziam isso. Então, quando eles começaram a desaparecer com os doentes deformados, lá na Alemanha nazista, era meio que desqualificando. Essas pessoas estão com defeito, sabe? Não funcionam na nossa sociedade. Os espartanos também faziam isso. É verdade. Qualquer pessoa que nascesse com um defeito, você pegava e descartava. Então, veja por que é tão... É bizarro falar nisso na nossa sociedade hoje, porque a gente tem a pretensão de um mundo de liberdade, né? Transparência é a cara da transparência. Então, todo esforço, viu gente? Todo esforço da sociedade ocidental de criar um ambiente de liberdade, de mais igualdade, né? Em que houvesse mais respeito, etc. Tal, derrotando os fascismos e nazismos durante a Segunda Guerra Mundial. Como é que a mesma forma de pensar meio que volta à tona 60, 70 anos depois e com tanta força, certo? Então, você vê que são os padrões criados mesmo, que são problemáticos. Então, é uma coisa que os nazistas faziam com muita eficiência. Mostrava nos filmes deles, quando o exército alemão chegava nos outros países, né? Mostrava pessoas que eram de nacionalidades diferentes e tinham aparências diferentes das deles. Ó, essa aqui é uma pessoa doente. É uma pessoa doente, uma pessoa que tem um problema. Tá? Isso meio que desqualificava como pessoa. Então, os nazistas eram muito eficientes em criação de matriz de opinião. Certo? E eles faziam deliberadamente. Nós temos matriz de opiniões hoje em dia que são deliberadas, como essa da estética, por exemplo, que a publicidade se apropria o tempo todo, mas tem outras que são meio que naturais, assim, não falta uma palavra melhor, né? Mas que acontecem sem a gente perceber, como essa questão do que é homem e que é mulher. Né? Certo? Então, pensem nisso. Certo? Então, hoje em dia, por que se fala tanto de inclusão, de representatividade e tal? Ah, porque é moda, porque é coisa de esquerda, como o pessoal tenta fazer. Não, é porque é uma exigência de uma sociedade um pouco mais igualitária que haja mais presença de mais pessoas, no caso da mídia, mas pode ser em qualquer ambiente. Certo? Tá. Então, tem uns outros exemplos aqui que a gente falou de matriz de opinião, mas passando da matriz de opinião para uma coisa mais familiar do nosso dia a dia, que são os memes, né? Os virais e os memes. Gosto. Então, o que são, né, esses virais ou esses memes? São modos de expressão, né, típicos da linguagem da internet, das redes sociais, que ajudam a construir matrizes de opiniões também, só que, em parte pelo menos, não tão presas à grande mídia. Certo? Então, isso aí seria, digamos, a possibilidade de uma expressão mais diferenciada da nossa sociedade. Não dê história do meu capítulo. Não, se eu estou, desculpa, realmente eu não fiz relação nenhuma. Mas assim, quando, por exemplo, chega as coisas, seja as coisas cruéis, as coisas racistas, seja as coisas mais fofas, seja as coisas mais positivas, de qualquer jeito, ajuda a criar matriz de opinião. Então as pessoas hoje dão opiniões, às vezes erradas, a partir de viralizações, né? Não chamar de vídeo, mas de memes. A partir dos memes, né? Memes vem de memória também. É a estrutura da memória, a unidade fundamental da memória. Então, e a gente passa adiante, né? O meme ele tem uma natureza viral justamente porque a gente sente vontade quando recebe de passar adiante. Certo? Essa é verdade. E aí vai criando a ideia de viral, vai se espalhando. E assim, eu acho que eu já falei na outra aula, né? Quanto mais espalhafatosa e quanto mais famosa é a referência, mais se espalha. As pessoas querem compartilhar
para meio que rir juntas, né? Colocar risadinhas lá nos emojis. Da Gretchen. A Gretchen tem um bocado de Ela virou a venda, rainha do meme. certo? E assim, as opiniões das pessoas vão ser formuladas por isso também. Esse aqui. Esse tipo de coisa é para quê? Para criar na gente opiniões, né? São opiniões suaves, mas podem ser sérias. Por exemplo, se você pensar bem, eu sei que muitos de vocês não gostam quando eu falo de política, mas é inevitável porque são exemplos bem visíveis. Várias das coisas que rolaram na eleição de 2014, provavelmente vai se repetir agora, eram dessa natureza. Certo? Era muita maluquice que aparecia na internet, em formato de memes, né? Aqueles cardzinhos que as pessoas reproduziam, nem se questionasse, podia ser falso. Você passava adiante, ia passando adiante. E aquilo ali foi criando uma matriz de opinião suficiente para as pessoas pegarem e acreditarem mesmo nas maluquices. Então, né? O candidato hoje, se quiser condenar acontecido ali, tá tudo bem. Não, se você olhar bem, fazendo um paralelo histórico, né? Do mesmo jeito que Collor foi uma cria da mídia dos anos 80 e 90 como candidato, porque é um cara que era ninguém, sim, era um cara rico, de Alagoas, família importante, dona de mídia, que de repente apareceu como caçador de marajás e do nada conseguiu vencer o mais provável candidato a ser eleito presidente em 89, que foi o Lula, que tinha uma popularidade imensa e tal. Ou, quer dizer, vencendo candidatos tradicionais da política. Gente, é que vocês são muito novinhos. Mas entre 88, ele foi eleito em 86. Entre 86, quando ele foi eleito governador de Alagoas, até 1989, o cara saiu de um sujeitinho de um estado que ninguém se importava, que é Alagoas, que virou o caçador de marajás. Uma invenção dele, né, invenção da mídia, para virar candidato a presidente, presidenciável e presidente rapidinho, sabe? Do nada surgiu. O paralelo moderno é Bolsonaro. Porque Bolsonaro ele não tem o apoio da grande mídia, mas ele tem o apoio do mundo viral da internet. As pessoas que gostam dele espalham as coisas dele a rodo, certo? E é engraçado assim, a mesma coisa que quem é crítico dele chama de negativo, o pessoal que gosta dele chama de positivo. Então ele fala uma coisa lá, sei lá, contra... Teve um que foi dar várias camisas de time, que o pessoal que era contra comentou, vocês vão votar de presidente, não sabia nem qual time, então queria ir para vários lugares com camisas de time diferentes. Aí o pessoal que era a favor comentou que ele era uma pessoa tão boa que não tinha essa questão de ter um time só. Mas você vê, é interessante assim, como... tirando assim a datação e a problemática em si de política no Brasil, que é sempre problemática, e hoje em dia mais ainda, mas se você olhar como caso de comunicação, é fantástico, porque os dois exemplos são pessoas que, como produtos da política, não existiam, foram criados e desenvolvidos pela mídia. Só que Collor, da mídia corporativa, a grande mídia, e Bolsonaro, a internet. Bolsonaro era ninguém, é um deputado de Janeiro obscuro, certo? Começou a falar maluquices, a falar coisas anti-gay, não sei o quê, e o pessoal achava engraçado, aparecer no CQC como uma comédia. Para o cara agora virar candidato a presidente com possibilidade de ser eleito. Ele não tem apoio da mídia grande. Quando a mídia grande fala dele, geralmente é de maneira negativa. Certo? Então, se você é a força que tem aí, no caso, esse processo aqui de utilização dos memes. Então, é muito curioso, assim, se você olhar e se observar como... Assim mesmo, nada, assim mesmo, nada. Assim, é a demonstração que, por um lado, aí, a gente já viu outro tema, mas por um lado é uma carência de políticos, certo? Para um cara com um discurso, assim, no mínimo, assim, rasteiro, mas atrair tantas pessoas. Mas por outro lado, você vê a força que tem dessa nova forma de mídia, dessa nova forma de construir uma de opinião. Certo? Então, eu acho interessante, né? Eu acho, assim, é meio cruel, mas eu acho interessante quando aparece nos trends do Twitter alguma coisa de Bolsonaro, porque é uma chuva de maluquice, assim, de um lado e de outro. Sabe, coisas que não faz sentido, não tem... Aí vai falando... Mas, assim,
tá a presença dele lá, sabe? Constante. Tá lá. Fale bem, fale mal, mas fale... Para ele deve ser Ele ótimo. falou isso. Para ele deve ser uma beleza isso. Porque assim, eu não sei nem qual é o partido dele hoje, mas se ele não, né, se ele não conseguir ser eleito presidente agora, né, com certeza para qualquer outro cargo que ele candidatar, que seja minoritário, né, que não seja majoritário, ele ganha. Facilmente. Até senador é capaz de ganhar no Rio de Janeiro. Que é um cargo majoritário, mas é local. Não tem dificuldade, porque o cara já tem uma popularidade muito grande em cima dessas coisas todas. Certo? Então isso é muito interessante porque mostra o poder disso aqui. Certo? Então, na publicidade, torce na publicidade comercial, que é a que a gente está tentando focar sempre aqui. Tenta isso. Tenta fazer com que as pessoas espontaneamente passem adiante as coisas. Certo? Seja do que for. Passe adiante para poder criar essa matriz de opinião sobre as coisas, sem ter aquele grande custo da mídia corporativa, né? E tendo até mais credibilidade, porque quando o canal de televisão passa uma propaganda e você passa para os seus amigos, você passando para os seus amigos tem mais credibilidade. Então você leva sem mais consideração do que a publicidade, certo? E é difícil, certo? Tanto que quando vocês têm nos briefings de PI e tal, criar um viral é uma coisa mais difícil do mundo. É mais difícil do que criar uma peça super elaborada. Como é que você cria um viral? Como é que você cria uma coisa que faça com que as pessoas queiram passar adiante? A não ser que você copie o padrão, o formato. Tipo, você vê que 3 deram certo mais ou menos na mesma linha de raciocínio, você tipo, muda o personagem e segue. Pode ser. Mas na verdade você não está criando, você está copiando. Não porque é muito espontâneo. A ideia da mídia social é que ela é criada por nós, os usuários. Como é criada por nós, então fica muito difícil para um cliente corporativo, né? Um cliente normal de publicidade, consiga fazer essa criação, né? Essa produção de uma coisa que seja viral. O máximo que se faz, na verdade, é o quê? Você cria a peça e aí você impulsiona. Você impulsiona. Fala muito isso mesmo. Aí você impulsiona, você cria a aparência de vírus. Porque você tem lá, né? Aparece lá nos trens, tópico, alguma coisa do Uber, uma coisa do Uber essa semana. No top, né? No top, né? Trend Topics do Twitter. Tá lá, no primeiro lugar, mas lá embaixo tinha escrito promoters. Foi promovido. Certo? A mesma coisa no Facebook. Você tá lá. Acho que todo dia quando eu vejo o timeline do Facebook, tá lá um viral. Né? Um viral patrocinado do Google. Né? Do Google, como abriu sua empresa pelo Google, alguma coisa assim. Então tá lá, é um videozinho muito simpático e tal, mas tá lá, é promovido, tá lá, repetia lá. Certo? No YouTube nem tanto, mas pode ser. Só tem anúncio, né? Porque, por exemplo, viraliza no YouTube aquele negócio assim de você pegar, aquele negócio que o Itaú se aproveitou. Você lembra disso? Do menino que reage não sei se é a música ou é papel sendo rasgado. O papel sendo rasgado. Você lembra dessa? O menino começa a rir. O bebezinho, o pai começa a rasgar o papel, o menino começa a dar risada. E se aquilo foi viralizado espontaneamente, a Itaú pegou e comprou aquilo ali para usar na propaganda deles. De papel sendo rasgado, não sei de conta talvez, fatura de papel, aí você corta a menina. Aí todo mundo já conhecia porque viralizou, então eles se apropriaram daquilo ali. Tente não rir. Você sabe do som? Você não. Nesse caso é um anúncio de oportunidade. Sim, se apropriar de uma coisa viral. Bom, tá, restrições. Sim, então. Restrições. A mídia de massa, né, que produz a matriz de opinião tradicional, digamos assim,
e a mídia social. Então, para a publicidade, vai ter sempre restrições em o que a mídia de massa pode fazer, é capaz de fazer de matéria de opinião. Certo? Porque as pessoas, elas não respondem de maneira automática. Certo? A matéria de opinião é criada no longo prazo. Então, se por exemplo, como o Dove, né? A Dove pertence a quem mesmo? Unilever? Unilever, né? Para a Unilever conseguir criar um produto, né, com uma identidade própria e criar uma noção de estética diferenciada, ou aparentemente diferenciada, demorou muito tempo para eles criarem uma matriz de opinião aceitável sobre aquilo ali. E mesmo assim, não é generalizado. Né? Não é generalizado. A mesma coisa é o negócio de produtos de cuidado com a pele para homem. Certo? Então ainda há muita rejeição em cima daquilo ali. Então há uma restrição em relação a isso aí. Aí a gente se apropria das matrizes de opiniões criadas mais facilmente, né? Criadas de longa data, que a mídia de massa vem instalando em nossas mentes ao longo de décadas, certo? Essas décadas que chegam aos nossos pais, e aí passa pra gente, a gente reproduz mais, e da mídia social, as restrições são da limitação de acesso, da própria espontaneidade da mídia social, certo? Foi o que a gente está falando agora, né? Uma grande corporação que queira propositadamente, né, fazer uma matriz de opinião, um vírus, né, um meme que viralize, nada indica que vai dar certo, mesmo quando é promovido, mesmo quando é impulsionado, nada garante. É uma restrição da natureza da mídia social. A mídia social, ela é a gente, é o usuário. Daí essa característica de ser social, porque muita gente associa mídia social com mídia barata, ou mídia sem custo, etc. Não, a ideia de ser social é você pegar e se apropriar de uma característica da sociedade, que é a troca de informações espontânea entre as pessoas. Certo? Então, uma mídia social antes da internet seria, por exemplo, você estar aqui na faculdade e ter, sei lá, ter um refrigerante dando degustação aqui. De repente aparece um bocado de gente. Onde é que veio? Não estou dizendo que seja o WhatsApp, nada disso. Onde é que veio? Uma pessoa falou para outra. Hoje em dia só é mais rápido por causa dessas mídias. Mas a mesma coisa existia antes. Ah, tá sabendo lá, tá tendo uma refrigerante de graça lá na frente. Já boca a boca. Isso, exatamente. O que a mídia social faz é potencializar isso, né? Coloca em larga escala. Então você pode, no mundo inteiro, se pegar e fazer um negócio desse. Então, sei lá. Por exemplo, eu vim saber o negócio da morte da vereadora do Rio de Janeiro hoje de manhã, depois da minha aula, acessando rede social. O fato aconteceu ontem, eu não vi jornal. Mas assim, o interessante aqui não é o fato. É o fato ter sido viralizado muito rápido. E quer dizer, hoje o Brasil inteiro, o mundo todo, potencialmente conhece essa mulher, Marielle. Quando eu comecei a ver fotos, eu não sabia do que era, depois fui vendo. Não, eu vi hoje, mas como eu estava no trabalho, eu não pude ouvir, era um vídeo dela, mas eu não pude ouvir e eu só vi isso mesmo por alto. Não fui saber o que era, mas a foto dela foi eu só sei que era uma mulher, mas nada que aconteceu, eu não sei. Pois bem. Meu dado só vai chegar. Você tem ideia? A primeira coisa na minha timeline quando eu abri era um vídeo ao vivo aqui do Fórum Social Mundial da galera do PSOL falando sobre ela. Eu não sabia o que tratava, eu não sabia o que fazer. Fórum de não sei o que, fala sobre Marielle. Dilma estava aqui também. Foi Dilma, Lula e Mujica também. Todos os três estavam aqui. Sim, senhor. Mujica foi presidente do Uruguai. Aproveitando o ensejo, salve declarando do rock no fórum. Cristina também não ia vir. Cristina também. Isso, da Argentina. Mujica, ele foi presidente do Uruguai durante um período aí. Que, assim, a fama dele é porque ele entrou nessa presidência com os mesmos bens, inclusive dirigindo um fusquinha e morando no sítio. Muito simples, todo mundo admira ele, porque ele não se apropriou de nada. Bom, sim, então, a questão dessa moça, dessa vereadora, é uma demonstração, assim, do potencial que tem
a mídia social. A restrição que eu estou falando aqui é justamente o fato de você não ter como controlar a espontaneidade. Certo? A não ser como um juiz maluco de vez em quando diz assim, vou parar o WhatsApp. Às vezes fazem isso. É verdade. Certo? Qual o intuito? Chama atenção. Eles dizem que é para não ter, não sei. A China lá, eles conseguem, eles tentam pelo menos restringir o uso da internet com os próprios usuários da internet que são craques naquela zona, ficar vigiando os próprios cidadãos acessando, para ninguém falar nada. Por exemplo, teve agora recentemente uma emenda constitucional na China, que o presidente poderia ser reeleito indefinidamente. Antes o prazo máximo é 10 anos. Só podia ficar no cargo 10 anos. Aí agora, indefinidamente. Eles imediatamente colocaram a internet para ser vigiada, para ninguém falar nada contra isso. Certo? Então, a China, que é especialista nisso, não consegue controlar tudo. Isso é horrível. Não, sim. A polícia... Mas a China, que é especialista, quer dizer, os maiores hackers do mundo, para isso, estão na China. Né? Para besteira, é aqui no Brasil. Mas... Os Estados Unidos está muito. Os Estados Unidos é vítima. É vítima. Os maiores hackers dos Estados Unidos são contratados pela NSA. Então, na China, que eles vigiam, mesmo assim passa coisa. Então, imagine aqui no Brasil, que não tem controle nenhum. Não tem. Aí você lê. Os hackers daqui faz o quê? Postar meme. Artista. Os hackers daqui postar Peraí, oi. É para o WhatsApp, ele tem duas alternativas. Ou está um programinha que você pode mudar a frequência e usar o WhatsApp ou usar o Telegram. Sim, pode ser. Mas é isso. Eu baixei o aplicativo. Você é uma coisa que, gente, me parece que é uma coisa inerente da própria natureza da internet e da mídia social, que é o fato de você não ter controle sobre ela. Ou o controle é muito pequeno, especialmente no ambiente livre, digamos assim, como é o Brasil, o mundo ocidental. Certo? Eu falei, por isso que eu dei o exemplo da China. A China, que tem um controle rigoroso sobre os conteúdos, mesmo assim as coisas passam. Imagine aqui. Certo? Então, a restrição é o quê? A falta não. A dificuldade de criar a espontaneidade. Certo? Porque para você criar uma matriz de opinião via viralização e meme, você tem que ter o fator espontâneo. Criar o fator espontâneo na publicidade ou em qualquer meio é muito difícil. O negócio é animal, criança e boas ações que estão Idoso. certo. Bolsonaro, você coloca Bolsonaro também. Bolsominion, né? A gente vai fazer um super meme. Você vai botar o Bolsonaro, um gato e um bebê dando risada. E um idoso chegando abraçando todo mundo. Liga a internet. Vamos julgar com isso daí, isso Né? Tira o capacete. Não, ó, quer ver? Ó, um meme bem interessante, que aí, espontaneamente, vocês viram por acaso, um meme, né? Que, bom, suporte na legenda dizia que foi postado, né, por médicos ou cientistas reclamando da perda do financiamento, né, da diminuição de financiamento de pesquisas científicas no Brasil. Alguém viu isso? Aquele meme comentou no Twitter. Eu vi um comentário de tempo. É possível. Eu acho Que dizia o seguinte: sem pesquisa científica não tem Viagra. não. Ah, Pois é. Ó, mas assim, veja só, por que é uma coisa que espontaneamente viraliza? Eu estou contando para vocês. Sim. Já é um tipo de transmissão. O Viagra foi uma descoberta científica, né? Já tem uns 20 anos, de cientistas. A patente já caiu, inclusive. Eu achava que tinha mais. Eu achei que o povo antigamente já usava. Pesquise. O povo toma É o que eu estou dizendo. Pesquisem aí nas maquininhas de vocês, se quiserem. Nas maquinetas que vocês vão ver que o Viagra ele foi patenteado, certo? Em meados dos anos 90. E ganhou, a equipe que criou, ganhou o prêmio Nobel de Medicina. Para os estudantes? Não. São cientistas. Ah, Cientistas que descobriram a substância, né? Eu esqueci o nome da substância. Planta. A substância principativa. Perdeu a patente.
a patente foi perdida e começou a aparecer um bocado similar genérico. Mas o interessante é o seguinte, só, por que esse falta de uso? Ó, gente, esse meme é um exemplo bom em relação à espontaneidade com a publicidade. Então, foi uma pesquisa científica que gerou a descoberta da substância que gerou o produto Viagra, certo? Sucesso de vendas da Pfizer, né? Sucesso de vendas da Pfizer. E todo mundo hoje se refere aos outros similares, são similar Viagra, certo? Então, a marca ficou muito forte, ficou muito presente na mente das pessoas. Aí, os caras colocam, se é verdade, os cientistas colocaram lá, mesmo se não for, porque espalhou, tá lá, sem pesquisa científica não tem Viagra, como mensagem para a fêmea, porque houve o corte. Por quê? Ele é um idoso, tem uma mulher nova e gostosa. de luxa. Tá, ela tem minha idade, mesmo mais nova que eu. Eu acho que tem mais. Porra, pra ele ela é um bebê. Tá bom. Peraí. Aí, assim, qual é a graça aí? As pessoas vão achar, pô, é um velhinho que precisa do Viagra para poder dar conta da esposa. Ai, me dá. Aí você começa a espalhar aquilo ali e acha engraçado. Qual é a marca que tá aparecendo ali? Viagra. Viagra. Populariza ainda mais uma marca que todo mundo já conhece. É, exato. Então, é muito interessante isso porque foi superando a limitação, a restrição da mídia social, que foi a espontaneidade, as pessoas fazem espontaneamente. Com certeza a Pfizer não quer fazer uma campanha dessa ofendendo o presidente do país. Mas Daqui poderia. a pouco eles aproveitam. Poderia. Eles aproveitam e fazem uma propaganda. Poderiam. Oportunidade. Mas assim, eles fazendo oficialmente poderia ser sancionada. Poderia ser sancionada. Sendo uma mídia espontânea que as pessoas criaram socialmente, não tem como. Tá lá a marca, as pessoas vão passar adiante. E mídia social tem isso. 46 anos. 46, tá vendo? 46 anos, que foi de 1972. É bem mais antigo, então, né? Então, o produto é que foi aparecendo nos 90. A mídia de massa, a restrição é que as pessoas, elas não simplesmente aceitam as coisas. Tanto que há opiniões divergentes. Entendeu? Então, em relação à matriz de opinião, que é aquilo que foi proposto, a mídia de massa é aquela opinião negativa sobre aquilo, que é contra o... Não, a matriz de opinião criada pela mídia de massa, ela é presente na nossa vida, a gente não consegue escapar dela. Sim. Mas ela não consegue ser tão afetiva Sim. quanto gostaria de ser. Sim. Então, por exemplo, por que tem, apesar de todo o discurso hegemônico sobre, sei lá, deixa eu ver. São tantos, né? Mas diante das polêmicas atuais, diante desse negócio de representatividade étnica, né? Por que existe tanto debate em cima disso hoje? Porque a matriz de opinião criada pelo mídia de massa ao longo do tempo não é totalmente afetiva. Se fosse afetiva, ninguém questionava. Ninguém questionava assim. Por exemplo, nos anos 60, esse é um depoimento de Whoopi Goldberg, né? Ela chamou a mãe para ver um episódio de Jornal nas Estrelas porque ela falou, olha, uma mulher negra num programa de televisão que não é empregada doméstica. Aquilo ali foi revolucionário para ela. Uma criança negra ver uma mulher negra num programa de televisão que não é restrita a um papel subalterno. Certo? Então, isso aí que o pessoal chamou de representatividade está sendo questionado hoje porque a mídia, que é a mídia de massa, na construção da opinião, não é totalmente efetivo porque as pessoas, nós, somos capazes de questionar. Certo? Somos capazes de, não tão individualmente, né? A gente questiona porque a gente tem nossas redes sociais, não falando de rede social digital, que questionam isso. Então a nossa realidade ela não é somente a TV, não é igual às filhas lá dos Parsons, em 1934. Só tem a televisão, só tem o que o Estado diz. Tem outras coisas. Certo? Então a restrição é essa em relação à mídia de massa. Em relação à rede social, você entendeu. Ok? É por isso que Kim Jong-un não deixa ter TV externa na internet para as pessoas. Sim, verdade. Tem. Lá tem net, né? Não. Deve ter internet do Estado. Não, lá tem internet. Tem internet. Para servidores do governo e para pessoas específicas. Por exemplo, existe uma quantidade X de computadores conectados à internet no país. Que dá para contar, assim, normal. Tá?
ligado? É, Não é coisa que tem um o filme bilhão de entrevista, não foi? computadores A entrevista que falou E sobre lá não tem TV externa, não. O pessoal lá, eu tava vendo uma reportagem do pessoal assim pra assistir Friends, os caras compram contrabandeado, cartões de memória, ou pendrives, ou HDs, etc. Qualquer arquivo. Não fita VHS. Não, pendrive. Entendi. O pessoal É porque antigamente o tráfico era de VHS. eles contrabandiam, aí você vê um cara de fora e ele traz um pendrive pra você falar aí eles pagam como se fosse droga, tá ligado? Não, eu quero assistir Friends. Pois é. Na Coreia do Norte. Coreia do Norte. Ah. E aí, quer dizer, você paga o pendrive como se fosse uma droga. Mas olha, Daqui a pouco Você precisa tem descobre que a galera tá contrabandeando pendrive na casa de papel aí pra matar todo mundo. Não, se você for pego, lá você tá preso, não, os caras dão um tiro na tua cabeça. mas é a ideia de você controlar o conteúdo. Que o Estado, óbvio, a ideia de Estados totalitários controlando o conteúdo que você absorve é muito forte, porque tem a ver com o que o João fala. Completamente. Porque, olha, quer ver, ó, um exemplo de tiro que sabe pela culatra, desse tipo de coisa. Viu, gente? Viu? Nos anos, início dos anos 80, né? Ainda tinha aquela coisa da Guerra Fria, né? Então, os países socialistas, os países capitalistas, aquela coisa assim. E aí, na Romênia, Ceausescu, na Romênia, uns países de influência da União Soviética, tinha um ditador chamado Nicolau Ceausescu. E aí, a mídia, obviamente, era censurada, né? Era toda controlada pelo Estado. E aí, assim, os poderosos do partido, né, a cúpula do partido, igual, a gente vai dar spoiler, mas em qualquer regime totalitário, quem é da cúpula tem acesso às coisas, às informações. E no caso lá, ele viu episódios, né, de Dallas, a série norte-americana, que era o maior sucesso de audiência nos anos 80. Certo? Então, de 1980 até 87, Dallas era o top da audiência nos Estados Unidos. E aí, ele, por alguma razão, ele olhou aquilo ali e achou, pô, isso aqui é um bom exemplo para mostrar para a população como é decadente os americanos capitalistas, porque via as famílias, né, as pessoas da mesma família brigando por causa de dinheiro, por causa de petróleo, não sei o quê, né? Mostrar como é decadente a moral daquele povo. É engraçado porque aí, quando ele liberou para passar para o povo aquilo ali, rapaz, as pessoas começaram a dizer, peraí, eu quero andar de limusine, eu quero usar o chapelão. O efeito foi oposto, em vez das pessoas acharem, pô, que decadência, não, pô, mas eu quero aquilo ali. As pessoas começaram a querer as coisas que eram consumidas no filme, no seriado, como desejo de consumo mesmo, porque assim, materialmente o país era pobre, certo? Apesar de ter aquela igualdade, assim, aquela igualdade sem graça, digamos assim, né? Todo mundo tem tudo, mas é um tudo pouco. Então as pessoas... ninguém tem nada, né? Porque assim... É um negócio de pintar, né? É o mesmo problema do 1984, que era o problema da União Soviética e tal. Você teve revoluções socialistas em países pobres. Revolução socialista em países pobres, você não tem o que dividir. Você tende a fazer o quê? Concentra na mão do Estado, da burocracia do Estado, e distribui esse pouco de maneira precária. Então, por exemplo, todo mundo come, mas come mal. Todo mundo tem escola. Bom, a escola, pelo menos, sempre foi elogiada nos países socialistas. Tem escola, tá lá. Todo mundo tem roupa, mas é roupa sem graça. Certo? Então, essas coisas. Aí, quando eles viram a ostentação que era a família Ewing lá em Dallas, aí pô, o pessoal ficou louco. Não, eles é que estão certos, a gente está errado. Foi o efeito oposto. Isso aí, imagine, o efeito midiático que teve de construção de matéria, de quebra de matéria de opinião. A matéria de opinião predominante lá foi quebrada para uma matéria de opinião nova que mostrou um novo mundo. E meio que com o tempo acabou causando a queda do Ceausescu e, bom, já estava todo mundo socialista, soviético, meio que quebrando, mas de qualquer jeito impulsionou bastante. Então, quem sabe eventualmente a Coreia do Norte não seja libertada por Chandra, né? As pessoas começam a fazer presepada igual Chandra e a galera que assistiu Friends. Mas aqui no Brasil, será que não tem esse tipo de censura? Ainda não existe uma censura, não? No momento, não.
Que é tudo No momento, no Brasil, não tem uma censura dessa natureza. Durante o período militar e do período de Vargas, tinha. Muita coisa no Brasil de mídia era restrito ao que o Estado permitia. E ainda verdade tem que- maluco que apoia, que gosta de ditadura. Bom. Não vem uma Pô, mas sei lá, né? Como eu sempre falei no negócio de Bolsonaro, mencionei, há uma carência nas pessoas de ideologias, de coisas que façam sentido para a vida. Certo? Então, como há uma carência, há uma coisa que parece boa, sei lá, por alguma razão pareça boa, as pessoas se apegam. Então, nesses dois períodos havia censura em cima dos conteúdos. Então, no período militar, qualquer programa de televisão, né, tinha lá o selo de censura, a permissão e a classificação automaticamente, que era o que permitia ir para todas as mídias. Hoje seria impraticável isso. Não daria para fazer por causa do próprio processo de digitalização. Você censura uma coisa ali, aparece em outro lugar. Que é a noção do vírus. Então, por exemplo, vocês lembram de Cicarelli, aquele negócio do vídeo dela na praia com o namorado, e um monte de aula de sargaço que o cara colocou na sunga? Não, eu não vi. Aí Mas eu eu vi. fiquei sabendo. Eu vi. Nossa, Gabi, você não sabe. Mas assim, Da época. ela virou o mundo para tirar aquele negócio do ar. E aí ganhou da justiça. Toda vez que alguém postava em algum lugar, a justiça ia lá e tirava. Mas no mundo digital você guarda em qualquer coisa. Aí alguém tirou do ar, outra pessoa põe. Tirou do ar, põe. Tirou, põe. Não dá. É tipo irritando criancinha assim. Você põe A aqui, natureza aí, da internet, certo? A estrutura da internet, como ela é hoje, não dá para fazer esse tipo de censura que existia no governo militar, no governo Vargas. A China se esforça, eu falei, a China se esforça para fazer isso, mesmo assim passa. Passa de alguma forma, como se fala, respeitar. É bem provável que até as pessoas que são censores de internet lá, que ficam lá vigiando todo mundo, eles mesmos façam tráfico de informação. Lógico. Como é que eles importam alguém que vem de cá pra lá, que tem muito poder, faz isso, esse cara devem ganhar dinheiro. Deve ser a droga da... Mas eu falei da China, não é Coreia do Norte. Coreia do Norte eu não sei como é, que parece que é mais restrito. Nossa Senhora. Mas bom, isso é típico desse processo de tentar concentrar muitas coisas, né? Quando você mais aperta para concentrar, mais parece que escapa. Certo? Aquele negócio Você aperta a bosta. descobriu. Hã? É aquele ditado que minha mãe dizia, você cobra o santo, descobre o outro. É uma coisa, especialmente esse tipo de coisa. Certo? Então, hoje, com o processo de digitalização da informação, então as informações cada vez mais disponíveis digitalmente, fica muito difícil. Isso é muito perigoso. Em que sentido? Não sei, ele tá dormindo, ele acordou. Tem muita informação? Sim, velho. Acho que sim. Bom, tem a ver com o próximo tópico, bora ver aqui. Em relação à mídia de massa e capitalismo, né? Então, do final do século XIX até o pós-guerra, né, o pós-segunda guerra mundial, houve uma explosão de mídia de massa, certo? Jornais, rádio, televisão, tudo isso apareceu nessa época, cinema, e tinha uma força de influência muito grande de construção de matriz de opinião, certo? Vide o efeito negativo ou positivo, né? O efeito estudado de fato do mundo nazifascista, né? O efeito que a mídia tinha sobre isso. Aqui no Brasil também com o Getúlio usando rádio, que era muito forte, nos Estados Unidos também com o Roosevelt usando rádio. Então, ao se ver isso aqui relacionado com o sistema capitalista e tal, se viu que havia uma necessidade para a manutenção do próprio capitalismo, né, da sociedade ocidental, dos valores ocidentais, da burguesia, da liberdade, de criar um ambiente de maior liberdade. Liberdade de informação, no caso. Certo? No caso do fascismo, ele impede a pessoa ter liberdade, é isso? Sim. Sim. É muito complicado isso, não vai isso não. Os sistemas fascistas, nazistas, são totalitários, né? São autoritários ou totalitários, as duas coisas. Eles fazem com que a pessoa obedeça aos desígnios de quem está no comando.
Se você não está no comando, você é inimigo, que é uma tendência extremista do fascismo. Ou você está comigo ou está contra mim. Você não pode assim ser um opositor sem ser meu inimigo. O que mais estava no Facebook de outro valor é isso aí, né? Polícia antifascista, alguma coisa assim. Ah, os antifa. Não, tem muita gente que está se cuidando, assim, tratando disso. Meu livro. Para preservar as liberdades, porque essas liberdades relacionadas com expressão principalmente. Então, o que é que se construiu como discurso, certo, sobre a mídia e sobre o sistema capitalista e a sociedade ocidental? Precisamos ter liberdade de expressão. Por quê? Certo? Porque, por exemplo, no regime nazista, um dos principais elementos que fizeram com que a sociedade alemã toda ficasse abismada, são dos próprios alemães, é porque eles não sabiam, grande parte não sabia o que acontecia. Somente nos campos de concentração. Eles não sabiam o que acontecia. Certo? Então, de certo modo, os alemães eles se sentem culpados, mas eles eram inocentes. Disso, pelo menos. Certo? O negócio dos extermínios, né? Câmara de gás, aquela coisa toda. Com os judeus e outras minorias. Né? Então, isso aí demandou da sociedade ocidental mais liberdade de imprensa, de expressão. Então, as coisas têm que estar bem claras, as coisas têm que estar bem expressas. Certo? Hoje em dia, com a internet, é como se isso tivesse se potencializado de um jeito que saiu do controle dos próprios controladores da informação. Certo? Porque, com a evolução disso aqui, depois da Segunda Guerra Mundial, a promessa de transparência. Então, o que se prometeu? Transparência nas informações. O que é transparência? Todo mundo, mesmo que você não queira saber, você tem acesso para saber. Por exemplo, o negócio de Kennedy. Há uma restrição de informação bem clara ali. Certo? Os arquivos do período ditatorial brasileiro. Por que teve a Comissão da Verdade, aquela coisa toda? Porque não estava transparente o que tinha acontecido. Quer dizer, não é simplesmente, se é que era, revanchismo, não é um se vingar, mas tem que ter o fato histórico bem relatado. Para que não aconteça, por exemplo, imagina, os censores tentando dizer para os autores da novela Escravizaura, que não podia usar o termo escravidão, tinha que achar uma palavra diferente. Trabalho. O Thor Ragnarok, o Grão-Mestre, ele fala isso, né? Ele fala assim, não, eu não gosto dessa palavra, que palavra? Essa que você disse aí, escravidão. Os prisioneiros com trabalho. Prisioneiros com trabalho. Quer dizer, o esforço de fazer com que um evento histórico, um fato histórico, que é real, da história brasileira e tal, seja transformado numa outra coisa, como expressão da mídia, é uma maneira de tentar manipular, como em 1984, a história. Certo? Você, em vez de chamar de escravidão, você chama de período dos trabalhos não remunerados. Trabalhadores não remunerados. Trabalhadores negros. Voluntariado, não é voluntário que eles vão É os voluntários compulsórios. Compulsório, quem sabe direito o que é compulsório, né? Não entende o que é compulsório. Voluntário compulsório do trabalho brasileiro. Então, o trabalhador brasileiro, durante 3 séculos, foi basicamente o trabalhador voluntário compulsório e não remunerado. Aí você não usa a palavra escravidão. Não usar a palavra, olha só a dica que eu estou dando ao livro. Não usar a palavra escravidão faz com que a escravidão desapareça. Entendeu? Porque o uso da palavra é que traz a realidade ao objeto. Por exemplo, você pega e não usa a palavra negro, você usa moreno, jambo, jambo. Aí você, é como se não existisse, não tem negro no Brasil, tem jambo, tem pardo, tem chocolate, tem moreno, mulato, da cor do pecado. Mulato menos mal, porque mulato é para ser mistura do branco com o negro. O problema é você não usar a palavra negro, como se a palavra negro fosse pejorativa. Aí você tirando a palavra negro, por exemplo, se o IBGE não colocasse na opção lá de cor da pele negro,
Na estatística, É um preto. jeito. Eu já vi preto. Não sei. Bom, É preto, na Me verdade, lembro. é cor, aí tem que ser negro eu mesmo. não me lembro. É questão. Mas é porque tem que ser autoafirmativo, né? Então tá lá. Se o IBGE não usasse, seja lá qual for a palavra, na estatística apareceu o quê? Nada. Que a pessoa sem opção ia colocar o quê? Pardo? Moreno? Por exemplo, se você pega e elimina, você elimina a palavra gay do vocabulário das pessoas por alguma razão, e não tem mais essa palavra. Aí acabou com todos os homossexuais porque não tem mais a palavra gay. Né? Bom, isso tá. Então, essa promessa de transparência advinda desse período aqui, né? Esse período aqui é um período assim, de avanço do capitalismo, mas ao mesmo tempo houve um retrocesso relacionado com o fascismo, do nazismo, em relação às liberdades individuais. E aí, terminada a Segunda Guerra, tinha sido promessas, discurso de transparência, mas a informação controlada pelos grandes veículos. Certo? Então, as agências de notícia, por exemplo, todas foram criadas durante a Segunda Guerra Mundial, a France Express, a Reuters, essas agências que existem até hoje, elas basicamente produzem toda a informação que circula pelo mundo oficialmente, porque os outros meios de comunicação reproduzem o que elas mandam. Certo? Então, se é dito, por exemplo, sei lá, atentado em Paris contra a comunidade asiática, né? Tá lá. O que vai sair de oficial na mídia grande, na grande mídia, na mídia de massa, vai ser o quê? O que essas agências de notícias disseram. Certo? Então há um controle sobre a informação. Porque não é uma coisa que circula livremente, é uma coisa que há um punhado de pessoas que decidem o que é que vai ser. Hoje em dia, com a internet, isso é mitigado. Certo? Então, por exemplo, quando teve aquele negócio do atentado daquele jornal francês, né? Que mataram os cartunistas, jornalistas, esqueci o nome do jornal. Vocês lembram do fato? Leia alguma coisa. Muita gente começou a relativizar aquilo na internet, falando, olha, eles vêm ofendendo os muçulmanos há um bom tempo. Tudo bem, é comédia e tal, a gente leva uma boa, mas eles vêm sendo ofendidos há um bom tempo por causa disso. Eventualmente isso ia acontecer. Não foi uma coisa assim, vai contra a liberdade de expressão? Vai. Mas também atinge a questão de respeito à diferença, etc. Tal, que é uma coisa que, para muitos muçulmanos radicais, não é um valor. O valor é a ofensa. Então, aquele negócio do cartunista dinamarquês colocou o profeta, né, Maomé, como cabeça de um bicho, que bicho era aquilo ali, é ofensivo para os muçulmanos. A mesma coisa você vai lá, sei lá, colocar, espalhar por aí um cartão, Um desenho, Jesus. uma charge. Uma charge de... Jesus, sei lá, Jesus de algum jeito que seja. Eles fizeram Não pode essa semana, fizeram a Santa Ceia com todos os caras homossexuais. Os caras se pegando. Pois bem, isso é ofensivo. Não é típico, hoje em dia, pelo menos, de reação dos cristãos, de pegar, levar isso ao pé da letra e começar a revidar, mas é ofensivo. Então você tem que reconhecer que havia aí um processo que vinha sendo construído. Eu só estou dizendo isso porque, se não fosse a internet, a notícia do ataque lá ao jornal francês com relação às ofensas dos muçulmanos e tal, seria somente a história oficial. O jornal francês é atacado por fanáticos muçulmanos e tal, fica só nisso, certo? Aí o pessoal muda as coisinhas e tal, né? Muda a capa do Facebook. Isso, as pessoas reagiriam, mas hoje em dia já não tem tanto isso, porque é relativizado por vários pontos. Certo? Então qualquer coisa que aconteça hoje, acontece esse processo, mas durante todo o século XX o que dominou foi isso aqui. Certo? Você tem a promessa constante de transparência, de liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo você tem o controle da informação sobre a mídia. Daí a ideia de uma matriz de opinião tão fortemente construída pela grande mídia, certo? Que nós fazemos parte disso aí, certo? Nossos valores são muito construídos nisso aí.
Aí você vai pensar nos exemplos, né? Noção de bem e de mal, noção de mulher e homem, noção de... Religião. Tudo advém disso aí. Eu gosto de dar o exemplo seguinte. Veja como é fácil você pegar e imaginar vilões russos. É muito fácil Hollywood pegar e usar vilões russos e a gente pega e se apropria disso aí e acha que todo russo é vilão. Meio que um clichê já. O árabe, né? Mas foi o que eu falei na outra aula. O árabe é um bom. O árabe, devido a esse processo de estereotipificação, o árabe é meio que protegido. Acontece o preconceito contra, mas na expressão da mídia, nos filmes e tal, não aparece tanto. Geralmente é aquele que aparece para dizer que não é. Mas aí coloca sempre russo. Se você for ver no CSI 1 milhão, o cara que botou a bomba nunca é o muçulmano. Ele sempre vai ser o indicado que no final não é o... É o primeiro suspeito. É o acusado. Mas não é O culpado. Não é o culpado. O culpado é o louro alto, provavelmente vindo da Rússia. Até